Então, assim, comecei... O que acontece? Lá na minha família tinha uma regra assim. A gente dá tudo o que tu precisa, mas nada do que tu quer. Como é que eu vivia isso, né? Como é que tu vive isso no teu dia a dia? Imagina que furou o tênis. Então, eu preciso de um tênis novo. Aí tu vai até a loja. Assim, tinha o tênis de R$50 e o de R$300. Meus pais iam me dar o de R$50, que era o que eu precisava. O de 300 é o que eu queria muitas vezes, né? Pô, quero o tênis X, quero andar de tal forma e tal. Eu tinha a oportunidade de adicionar aqueles 250 e ter aquele tênis. Então, obviamente, eu não adicionava sempre, mas as coisas que eu queria muito, eu acabava adicionando. E para isso, obviamente, tive que fazer algumas coisas. Então, formatei computador, arrumei impressor, tudo que tu imagina de TI eu fiz. Depois fui para áreas de vendas, muito focado em vendas. Por exemplo, eu vendi hamster. Tipo, por mais incrível que pareça, eu vendi hamster. Tive 50 hamsters, 25 casais de hamster e vendia. Tipo assim, e aquilo se tu não vender, ele toma a tua casa, né? Porque se tu fechar uma porta e abrir de novo, tem mais 5. Tipo assim, Não, mas é muito rentável. É muito então, rentável. Tipo, porque... Não, claro que é, só que é uma loucura, né? 50 hamsters ocupam uma sala inteira e você tem que alimentar e fazer coisa, né? Custo aumenta, mas também... É, bastante trabalho, mas assim, vendia por 20 o casal, R$15 o hamster, 20 o casal. E, assim, fui pra isso, fui pra adestramento canino, eu adestrei na área lá da casa, perto da casa dos meus pais, eu adestrei mais de 100 cachorros. Vendi bonsai, vendi pulseirinha, aquelas de telefone, sabe, coloridinhas, que tu faz... uns pulseirinhas que a gente vendia 35 centavos, minha irmã trabalhava pra mim, construía... Sua irmã trabalhava pra você? Trabalhava, foi a primeira produzia... funcionária? Funcionária. Aí, com quantos anos isso? Só pra mapear. Cara, eu até tava pensando isso, acho que semana passada, porque alguém me perguntou exatamente a idade. Eu acho que essa aí era pra uns 9 anos. Oxe! Por quê? Porque essa de vender pulseira foi muito mais cedo do que o desenvolvimento, entende? O desenvolvimento eu comecei justamente porque eu vendia coisas em paralelo e quando eu entendi que um cara jogando ganhava mais do que eu pensei assim, não pode ser. Porque, tipo, tem 900 usuários que pagam 14, 19 reais por mês pra ele e, tipo assim, ele fica jogando o dia inteiro e eu lá vendendo pulseirinha na rua, sabe? Tipo, vendendo hamster. 35 centavos, né? Você vendia pulseira. Ou seja, você tinha que vender muita pulseira pra uma mensalidade dele, entende? Tipo... Não tem como. 10, 20, 30, 40 vezes mais. Caramba. Não é muito. É muita pulseira. Não, e claro, na época eu já vendia hamster, eu fazia outras coisas também em paralelo, porque dava pra fazer dinheiro, né? Tipo, aluguei videokê, sabe aqueles videokê? Sei. Meu pai tinha comprado, ele alugava, daí eu ajudava a alugar. Então, assim, tudo que eu pude fazer nessa idade, que tava relacionado a, tipo, fazer dinheiro de alguma forma, eu fiz. Então, eu vendi tudo que tu imaginasse, em cada coisinha. Até coleção de cartão, que eles faziam as coleções, eu vendia a coleção inteira. Tem até hoje os cartões. Tudo que eu pude fazer para vendas, então assim, desenvolver muita habilidade em venda, mas também entrei no desenvolvimento. Por quê? Porque quando eu percebi que eu tinha menos esforço e eu tinha um resultado maior e um resultado que não dependia do trabalho e esforço contínuo, né? Porque uma coisa é tu vender hamster, todos os meses tu vai ter que vender a mesma quantidade, senão tu não tem o mesmo faturamento. Mas ali o cara recebia um valor mensal para o usuário jogar, entende? Então só isso já me, tem alguma coisa aí. Ou seja, é um questionamento inconformado. Porque... Tipo assim, pera, tô ralando pra fazer esse dinheiro e o cara tá sentado jogando o dia inteiro fazendo 1000 vezes mais dinheiro. Não, e muito legal porque assim, eu comecei com 12, mas eu fui desenvolver porque eu tinha blog, sabe aqueles blogs, Blogspot, essas coisas que fazia blog na internet. Tinha um não salvo na época que era muito forte. Não assim. salvo o Cid já. Sim. A gente já fez uma trollagem junto. Então, eu olhava muito pra ele e pra outros 3 ou 4 blogs e eu... Na época, assim, meu blog tinha, tipo, 50 mil acessos por mês, entende? Fazia muita coisa nessa área, mas eu não tinha feito site. E quando eu precisei desenvolver o jogo, eu fui obrigado a ir, tipo assim, tem que desenvolver o site do jogo agora. E quando eu tava desenvolvendo isso, eu percebi, putz, cara, aprendi uma coisa que eu posso vender, sabe? Aí eu comecei a tentar vender sites para familiar, pra pessoa mais próxima, né? Tanto é que com 16, a primeira coisa que eu fiz foi... Na minha cidade natal, que é Cachoeira do Sul, né? Tem uma rua 7 de setembro. A rua mais movimentada, assim, onde tá o comércio tá ali. Fui na ponta dessa rua e falei assim, eu vou até o final. Se não vender nenhum, eu desisto, mas eu vou vender site. Foi como eu comecei a minha agência. Então, assim, aprendi a desenvolver, comecei a desenvolver para outras pessoas e nesse período eu continuei fazendo, tipo, adestramento canino, outras coisas que também davam dinheiro e, tipo, e eu conseguia fazer em paralelo, né? Porque escola e tudo mais, né? Aí, com 16 anos, abri a agência e daí... Dos 16 até os 18, assim, foi muito trabalho e nenhum resultado. Daí dos 18 até os 21 foi muito trabalho e pouco resultado, mais do que antes, mas ainda não era o suficiente.
E com 21 até os 24, os últimos 3 anos, tive 6 anos de agência. Nos últimos 3 anos foi realmente que eu tive um crescimento muito grande, né? Que eu aprendi a fazer negócio, sabe? Porque é aquilo. Eu comecei assim como muita gente começou, principalmente na parte de serviços, que é... Eu sei fazer tal coisa, eu sei cortar cabelo. Então eu vou abrir um salão de beleza. Só que, tipo assim, dentro do salão de beleza tem, tipo, 50 outras coisas que tu não sabe fazer. E que são mais relevantes do que, tipo, saber cortar o cabelo muitas vezes, entende? Então eu comecei assim com o site e até lá, tipo assim, eu demorei um tempo para entender isso, que, pô, a gestão das pessoas, a gestão do financeiro, as vendas eram mais relevantes. A estrutura de uma empresa mesmo, né? Da empresa, exatamente. Entendi. E ali com 21 até os 24 eu cresci realmente, né? Tipo assim, daí hoje eu tenho 29 anos, né? Então dos 24 eu vendi agência, fiz outros negócios que eu fui vendendo, porque assim, quando eu saí da agência eu pensei, cara, eu tenho a capacidade de escalar outros negócios usando o que eu usava para os meus clientes da agência. E eu comecei a comprar 10, 20% das empresas, tipo, alavancar elas em 6, 8, 10 meses e eu vendia a minha parte. Porque dessa maneira eu conseguia fazer o faturamento que eu precisava, tipo assim, sem precisar ter o meu negócio mesmo, né? Tipo, construir alguma coisa para mim. Até porque dentro da agência, tu tem a oportunidade de ver muitos tipos de negócio. Tu vê como eles funcionam por dentro, o que dá lucro, o que dá mais trabalho e tudo mais. E eu ainda não tinha decidido exatamente o que eu ia fazer. Apesar de eu ainda ter a empresa de software, porque eu vendi a agência em 2016, 2014 eu tinha fundado o meu primeiro software, que era um software para fotógrafos e estúdio de fotografia, que era o que me mantinha bem, porque, querendo ou não, a gente tinha 18 mil usuários em 11 países lá. Então eu tinha uma renda ali, entende? Mas por isso que eu comecei a fazer. Fazia esse... Software para gestão, assim, desde a gestão financeira, a gestão de contratos. Por exemplo, o fotógrafo foi lá no evento e tirou as fotos. Aí ele quer colocar isso para venda online, ele consegue. O fotógrafo quer, tipo assim, foi num casamento, tirou as fotos, ele quer mandar para seleção, ele conseguia fazer por meio desse software, né? Só que mantive isso por um tempo, quando entrou a pandemia, tipo assim, o ramo da fotografia foi muito afetado, né? Então, eu tive uma quebra, só para ter uma noção, né? 80% do meu faturamento sumiu. Os fotógrafos pararam de ir a eventos, pararam de fazer, tipo, festa de casamento, 15 anos e tudo mais. Então, sumiu praticamente o meu faturamento lá. Tanto é que nessa época eu resolvi pivotar pro Great Pages. Isso foi quando? Foi no início da pandemia. Nossa. 2 meses depois da pandemia, eu perdi 80% do faturamento do Great Pages, né? Que é uma ferramenta. Então, naquele momento, eu tava com os treinamentos e com o Great Studio, né? Aliás. Great Studio, porque o Pages é de agora. Não, o Pages é de agora. O Great Studio, então, de 2014 até 2019, ali, tipo, tava ok. E crescendo e mantendo um bom faturamento. Entrou a pandemia, sumiu. Aí eu fiquei só com os treinamentos, mas daí o que eu resolvi fazer foi justamente entrar em um mercado de software que eu poderia aproveitar a pandemia. Quer dizer, tipo assim, o que hoje está em alta. E daí eu fundei a Great Pages, que é o software para criação de sites e landing pages, né? Aí sim. Então assim, esse é o resumo da história aí, né? Nossa, então, mas é recente. Eu achei que era tipo bem mais atrás, todas essas coisas. Não, porque assim...